no versículo 36. A passagem de Jesus no Getsemane. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecido, diz a minha Bíblia. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Amém? Amém. Jesus estava ali no Getsemane com uma grande angústia. O episódio de Jesus no Getsemane nos mostra um dos momentos mais intensos da vida de Jesus, do Novo Testamento. Revela-nos profundamente a angústia da entrega de Jesus. Jesus estava ali angustiado, porque isso era antes da crucificação. Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Jesus sabia por o que ele tinha que passar. E a palavra Getsemane, em hebraico, tem um nomezinho que não sei ler muito bem, mas que diz Getsemane. Significa, deixa eu ver aqui como é que é, significa a prensa do azeite. O jardim fica no pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E era o lugar onde a azeitona era amassada, esmagada, para extrair o azeite. Então, esse peso de esmagar, de amassar, era isso que Jesus estava sentindo naquela hora, sabendo por o que ele tinha que passar, sabendo o que ele ia viver dali para frente. Em Lucas 22:44, é descrito Jesus está descrito a profunda angústia
orando intensamente, a ponto de seu suor ser transformado em gotas de sangue. Ser transformado em gotas de sangue. Jesus, ele precisa passar por esse momento. Nós podemos tirar daqui, eu apontei como três significados, 3 lições. Primeiro, a lição espiritual. No Getsemane, vemos Jesus expressando medo, tristeza e angústia, mostrando a sua plena humanidade. Segundo ponto, mesmo Jesus desejando evitar o sofrimento, ele se submete à vontade do Pai, ensinando-nos a confiar em Deus em meio às adversidades. Quantas vezes nós estamos passando por luta, passando por dificuldade, passando por problema e de repente parece que a gente perdeu a confiança que Deus vai fazer, que Jesus está no controle, que Deus está no comando, porque parece que a nossa luta é tão grande a ponto de não suportar. E era assim que Jesus estava se sentindo. Ele se sentia como se não suportasse aquele peso, aquela angústia. Terceiro, lugar de decisão. Getsemane representa um momento que Jesus decide aceitar o caminho da cruz, por amor da humanidade. Se eu fosse dar um nome para essa ministração, que foi o que eu dei na célula, eu daria o nome Um Missionário Chamado Jesus. Porque Jesus tinha uma missão: ser crucificado por mim e por você. Ele abriu mão por 33 anos do seu reino. Ele abriu mão por 33 anos de morar na sua casa com seu pai, no reino dos céus. Por amor da humanidade. Jesus nasceu de uma mulher e se tornou 100% homem. Mas também foi 100% Deus. Então, quando falamos de Jesus, e essa foi um apontamento que a Alice fez no estudo, né? Parece que quando a gente fala de Jesus e de Deus, as coisas estão separadas. Mas a Bíblia diz que eles são 3 e são um. Por isso, às vezes, o raciocínio da gente não alcança tão rápido. Mas Jesus disse, ele veio como filho, mas ele disse, eu e o Pai somos um. E se nós estivermos em Jesus, seremos um com Ele. Desde o princípio do mundo, Deus tem levantado homens para livrar o povo
para dar direção para um povo. Porque pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo. Para 100% da humanidade. Pelo pecado de um homem, Adão. Mas pelo sacrifício de um homem, também entrou a redenção. Mas não para 100% da humanidade, mas para 100% daqueles que querem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então quem não quer Jesus como Senhor e Salvador vai ter a morte eterna? É a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia diz que se eu quiser ser chamado filho de Deus, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e crer que Ele morreu por mim. Que Ele veio ao mundo como homem, se entregou naquela cruz pelo meu pecado. A redenção das nossas vidas depende de nós. Só de nós. Não depende de mais ninguém. Porque Deus não vai contra a palavra dele. Ele já fez, ele já cumpriu, ele tem tudo pronto. Nós é que queremos ou não queremos. Simples assim. Nós é que decidimos o que queremos para a nossa vida. Mas Deus é bonzinho, quando eu morrer, eu vou morar no céu. Se na última hora, no último respiro seu, você olhar para o céu e dizer, Deus tem misericórdia e me socorre, Ele é misericordioso e vai socorrer. Mas e se não der tempo de você falar nada? De você verdadeiramente se arrepender e pedir perdão? Por quê? Porque o mundo está cheio de pregadores pregando essa palavra. Não é? Levou 100 anos para fazer a arca, dizendo que ia chover e que toda a humanidade ia se afogar se não quisesse vir para a arca. E ninguém foi para a arca. Só a família de Noé. Toda a humanidade morreu. Deus é mau? Não. Todos tiveram um tempo de escolher. E não é diferente hoje. Lá em Êxodo, você não precisa abrir. Lá em Êxodo 12, a partir do versículo 5, Moisés fala para o povo que o Senhor estava em... É a passagem que fala sobre as pragas, né? As 10 pragas que Moisés ia lá, falava com o faraó, e faraó estava com o coração endurecido, e não liberava o povo, e Deus mandava praga, e o faraó de novo rejeitava. Enfim, essa passagem do 5 ao 10 fala da parte que Deus mandou separar um cordeiro para cada família. Na minha Bíblia diz que era a primeira Páscoa. Um cordeiro para cada família, ou um cabrito, sem mancha. Mas a família tinha que ver se um cordeiro ia alimentar todo mundo, ia sobrar. Porque se fosse para sobrar, então era para juntar com a família do lado. Já para que não sobrasse, não tivesse desperdício. E era para comer assado. Não era para comer cozido em água. Deus dá tudo especificadinho. Com ervas amargas, com pão asmos. Por que será que Deus faz essas coisas? Dá tudo especificado.
umbrais das portas. Porque aonde tivesse o sangue, naquela noite o anjo da morte não entraria naquela casa. Porque todas as casas que não tivesse o sangue, o anjo da morte entraria e todo primogênito morreria. E assim se cumpriu, para que Faraó liberasse o povo do Senhor. O pão asmos significa para o povo a pressa. Porque não tinha tempo, eles tinham que fugir e ir embora. Então não dava para esperar o pão crescer. Então, especificamente nessa passagem, o pão significa a pressa. Não tinha tempo para o pão fermentar. As ervas amargas significa as dores sofridas no Egito. O tempo da escravidão. E o sangue, o livramento da morte dos primogênitos, e já apontava para a obra da cruz, para o sangue de Jesus, sendo derramado por mim e por você, por cada ser humano, por todos os seres humanos, porque foi derramado por todos, mas nem todos querem Jesus. Nem todos querem abrir mão dos deleites da vida, daquilo que o mundo oferece, do prato cheio que o maligno oferece, que à primeira vista a palavra diz que até parece ser bom, mas é caminho de morte. Desde lá, o Senhor vem dando. O sangue significa o quê? O sangue significa o livramento dos filhos do Senhor, porque todos os primogênitos, nas casas que não tivesse o sinal do sangue, o anjo da morte ia entrar e os primogênitos iriam morrer. Com isso morreu o sucessor do faraó, o filho do faraó. E essa foi a hora que ele decidiu deixar o povo do Senhor ir embora. E aí, com isso, eu digo, Deus, o Senhor mostra tudo, tão especificado, tão simples de entender, e muitas das vezes, os nossos argumentos nos afastam do Senhor. Moisés andou 40 anos no deserto com o povo, em busca da terra que o Senhor ia mostrar, a terra prometida. E o povo murmurou por 40 anos. E Moisés foi o homem que só viu a terra prometida. Só viu de longe. Porque quando Deus mandou ele tocar na rocha para cair a água, para abrir a água, né, para o povo ter água, ele ficou bravo e deu-lhe o cajado. Aí eu digo, Deus, parece a Alice de vez em quando. E isso, ele ficou só vendo a terra prometida de longe. Então, muitas coisas que a gente faz nos afasta do Senhor. E aí, vamos lá para a parte que a Alice encerrou, né? A ministração antes do tempo, que fala da crucificação de Jesus. Isso está lá em Mateus também. Mateus 27, no versículo 32, que diz assim: E quando saíram,
encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram ele a levar a cruz. Constrangeram um homem que estava passando a levar a cruz de Jesus. E esse homem foi o único que ajudou na caminhada, no carregar da cruz. Este homem foi chamado pelos soldados para ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. E chegando no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre este, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Olha o deboche. O tamanho do deboche. Jesus na cruz. Eles arrancam as vestes de Jesus e lançam sorte sobre ela. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os seus escribas e anciões e fariseus, escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Deus tinha um plano para a obra da cruz. E Satanás queria, a todo custo, que Jesus descesse da cruz. E os homens, os sacerdotes, que eram aqueles que eram para levar a palavra, que eram para abrir os olhos do povo, do que estava certo, do que estava errado, acreditavam que realmente Jesus ia morrer. E que era a melhor coisa a ser feita. Porque cada um levava vantagem em tudo aquilo que eles faziam em nome de Deus. E no momento lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com eles estavam crucificando-os. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é,
Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-o em uma cana, dava-lhe de beber. E outro, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e os muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, disseram com temor: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Incrível que a palavra cita as mulheres, amém? Amém. As mulheres estavam ali, tentando cuidar de Jesus. Mas Deus tinha um propósito. Então, Jesus veio com essa missão: salvar a humanidade. Não importando o que ele tinha que passar, não importando o que ele ia viver. Por isso, aprenda uma coisa: a missão é mais importante do que o missionário. Então a missão era mais importante que Jesus? Não, ele era Deus, ele é Deus. Mas naquela hora, ele abriu mão da própria vida pela missão. Então a missão se tornou mais importante. Porque com uma vida, ele ia alcançar milhares, milhões. Nós não conseguimos calcular. Porque se a palavra diz que os filhos de Abraão seriam mais do que as areias do mar e as estrelas do céu, então quantos milhões creem em Jesus? Creem que ele veio ao mundo, se fez homem, padeceu por nós, morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, porque nós estávamos separados de Deus pelo nosso pecado. E ainda estaremos se nós pecarmos e não nos arrependermos. Por isso, quando ele subiu para o Pai, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai nos guiando, falando conosco: filha, não é por aí. Ei, você está fazendo assim, você está errando. Você está fazendo errado. Ei, filho, acorda. O que tem lá fora é caminho de morte. Mas o meu caminho é caminho de vida, e de vida eterna, e de vida com abundância. E muitas das vezes, em meio às nossas guerras, às nossas lutas, muitas das vezes apenas por instantes,
mas a gente não vê a obra da cruz. No meio de uma enfermidade, no meio da perda de alguém, do ente querido, no meio uma mãe que tem um filho viciado, perdido nas drogas, como a Alice deu testemunho no começo. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. E ele só não vai se cumprir se eu e você dissermos não. Eu não quero. Mas cada vez que você estiver enfrentando uma luta, passando por uma dificuldade, olhe para a cruz. Porque nenhum de nós nessa terra vamos viver ou vamos passar por algo próximo do que Jesus passou. Ele é o nosso exemplo maior. E é por ele que somos ou fizemos alguma coisa nesse mundo. Damos testemunhos daquilo que ele já fez em nós e através de nós. Porque é assim que as pessoas vão ver Cristo em nós. Eu ainda comentei com as meninas na célula, né? Se dissesse para mim, claro, eu fui nos Estados Unidos passear. Então é muito fácil, né? Você vai, sabendo que você vai para a casa da sua irmã, né? Vai ter um teto, vai ter uma comidinha, vai ter tudo pronto te esperando. É muito bom. Mas e se Deus diz assim, ei, tu quer ser missionária? Então tá. Vou te mandar para a África. Vou te mandar para o Haiti. Aí lá tu vai ser presa. Tu vai ser escarnecida. Vão te bater. Estás disposta a passar tudo isso por amor do meu nome? E aí? Será que eu iria dizer, eis-me aqui, Senhor? Porque ser crente dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro da minha cidade, é muito fácil. E ainda assim, muitas das vezes, nós usamos de argumento por qualquer dorzinha, não vir no culto. Não que você não tem o direito de ficar doente. Não, você tem. Mas às vezes a gente está um pouquinho... eu acho que eu não vou. Aí vem o inimigo e diz, não, está tão bom aqui no sofá. Que deitadinha. Você pode escutar a palavra em casa. Posso. Mas a palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou presente. Não é eu e a televisão. Não é eu e o celular. Lá em casa, realmente, eu já sou só uma, né? Não dá para ser duas, porque só está eu e o Espírito Santo. Mas se eu vou ver televisão, acho que o Espírito Santo vai dar bola para mim? Não vai. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus andou pelo mundo, fez milagres e maravilhas. Muitos quiseram só os milagres, mas muitos também quiseram Jesus, seguir Ele, caminhar com Ele. Alguns estavam lá na hora da crucificação, muitos para acusar, alguns para carregar no colo, para abraçar. E pode ter certeza que na hora
de abraçar, de carregar no colo, de estender a mão, de dizer, não, vem, eu te ajudo, você vai ter poucos. Você vai ter muito poucos. Por isso nós estamos também poucos. Porque muitos querem vir só na hora do bem bom. Mas a palavra diz que o reino dos céus não é nem comida e nem bebida. Amém? Que nós possamos sim continuar alimentando, doando, ofertando na vida das pessoas. Porque existe uma cegueira muito grande. Existe uma guerra espiritual muito grande para uma vida sair daquele lamaçal. Esse moço que Alice deu testemunho, precisaram achar Alice, internar ele, ficar lá não sei quantos meses. E se não acham quem estende a mão? Então esse é o papel nosso. Ir visitar, ir conversar. E quase que eu fui punida, porque a primeira noite eu tive que deixar ele dormir dentro da secretaria, de Malicuí. Porque ele só ia ser levado para a clínica na outra noite, no outro dia. Pois é. E aí? Você está disposto a botar alguém drogado dentro da sua casa uma noite inteira para no outro dia ele ser internado? Lá não era a casa dela, mas era a responsabilidade dela. E era um órgão público que muitos poderiam se levantar. Amém? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu esqueci de dar o louvor para a Briane. Briane, volta. Deixa eu ver, eu tinha escolhido aqui. Eu tenho o nome aqui, Briane. Peraí, deixa eu tu acha aí rapidinho. O que eu escrevi? Jesus, mostra Jesus. Quem mandou não guardar é Jesus. Eu escrevi, mas eu acho que não foi nesse caderno. Ô, glória! O Rei ressuscitou. Amém. Jesus passou por todos os lugares. Lugares de festa, lugares de dor. Lugares de angústia, lugares de alegria. Mas na presença de Jesus, sempre teve milagre. Na presença de Jesus, o cego passou a ver, o paralítico passou a andar, o mudo passou a falar, o leproso ficou curado. Ele desceu à mansão dos mortos, mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que ele ressuscitaria no terceiro dia. E ele ressuscitou. E hoje você não pode ver, mas ele está aqui. Ele está nesse lugar. Se crermos, verás a glória de Deus. Você é livre hoje? Foi pela obra da cruz.
que forma você entrou nesse lugar? Já desacreditado? Já achando que não tem mais jeito? Ou já achando que tá bom assim? Entenda que a missão é maior que você. A missão é maior do que eu. Qual é a sua missão? Você tem uma missão na sua casa. Ganhar sua família para o Senhor Jesus. Você tem uma missão no seu trabalho. Falar de Jesus para aqueles que trabalham com você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a cada criatura. Onde temos falhado? Por que estamos paralisados? O que deixamos, o que tem nos frustrado a ponto de nós não fazer mais a vontade do Pai? Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor nessa noite? Nesse domingo de Páscoa, o dia que, segundo os homens, aponta a ressurreição de Cristo, porque hoje a cruz está vazia. Ele ressuscitou por mim e por você e por todos aqueles que estão lá fora nessa hora. Muitos bêbados, muitos drogados, viciados, muitos se prostituindo, muitos tentando tirar a própria vida. E quando Deus falou comigo nessa palavra, isso doeu, porque do lado da minha casa, há 8 dias atrás, uma pessoa tentou tirar a própria vida. O que tem nos paralisado de fazer aquilo que Jesus nos ensinou? O Pai nos chama essa noite. Talvez você esteja aqui se sentindo no Getsemane, meio esmagado, sentindo o peso da opressão, sentindo o peso da dor de ter parado, assim como eu. Mas Ele está nesse lugar. E Ele quer derramar sobre nós cura nessa noite. Para que nós possamos, assim como Jesus lá em Getsemane decidiu trilhar o caminho da cruz, nós possamos continuar trilhando o caminho da cruz. Se você precisa de uma oração, saia do seu lugar. Se você precisa de ajuda de alguma forma, peça socorro do Senhor. Peça socorro para os pastores. Sempre haverá alguém que vai estender a mão. Porque o amor de Jesus em nós nos leva a estender a mão para outras pessoas. Nós só precisamos decidir. Nós precisamos querer. E nós precisamos orar. Orar. Orar para que o Senhor dê ânimo. Orar para que o Senhor nos fortaleça. Orar para que o Senhor faça em nós, faça por nós e faça através da nossa vida.
Se você tem algo para deixar aos pés da cruz nessa noite, você é livre para fazer. E dizer: Pai, eu reconheço que eu parei, eu reconheço que eu desisti, eu reconheço que eu preciso mais de ti. Amém? Oramos então. Deus eterno, Pai de infinita bondade, estamos aqui diante de Ti, Senhor, crendo, Senhor, que Tu estás nesse lugar, crendo, Pai, que a Tua palavra é fiel para cumprir em nós, Senhor, o Teu querer. Por isso, Deus, nessa noite nós clamamos a Ti, que o Senhor venha com Teu poder sobre as nossas vidas, que o Senhor venha derramar sobre nós uma unção nova nessa noite, ó Pai, tirando do Teu trono de glória, Senhor, uma unção de alegria, uma unção de amor, Senhor, amor pelo perdido, amor, Senhor, por aquele que está fraco, amor, Senhor, por aquela vida que está lá na sarjeta, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos use como igreja Tua nessa terra, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e Te pedimos nessa noite, Senhor, faz em nós, Senhor, e faz, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Envia-me a mim, Senhor, porque a Tua palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Pai, estamos aqui, Senhor, com o coração ardendo, com o coração queimando pelo desejo de fazer a Tua vontade. Que nós possamos ser fortalecidos por Ti e guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu poder sendo derramado. Uma unção de ousadia, uma unção de autoridade sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama mais de Ti, porque nós precisamos ser impulsionados pelo Teu Espírito Santo. Queima em nós a Tua palavra, ressuscita, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, e que possamos, Deus, ser canal Teu, Senhor, e dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor ainda vai fazer na vida das pessoas dessa cidade. Entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e tomamos posse de uma unção nova nessa noite, para o louvor da Tua glória. Pai, eu oro em nome do Teu Filho Jesus, já Te agradecendo pela obra da cruz, já Te agradecendo pelo sacrifício dEle, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o sangue de Cristo derramado naquela cruz, Ele foi moído por nós e pelos nossos pecados, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, nessa noite, Pai, eu declaro cura sobre a vida de cada um aqui, a cura do emocional, a cura da alma, a cura espiritual, Senhor, para que cada um venha fazer a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu és bom, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é Rei, porque o Senhor ressuscitou por cada um de nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, compra aqui para mim, Senhor, no sangue do Cordeiro Santo, Deus. Usa a vida dele por onde ele passar, Senhor, como testemunho Teu, Pai, em nome de Jesus. Cancela, Senhor, o reino espiritual, toda seta maligna agora, Senhor, por louvor da Tua glória. Acampa os Teus anjos em volta dele. Pai, a Tua palavra diz que quando colocar a planta do nosso pé ali é declarado o território santo Teu. Que ele possa ser esse canal de santidade, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Assim eu oro Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, também toma a vida da Vera, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que ela possa, Deus, ser
alegrada pelo teu fogo, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor manifeste a tua glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, e que cada casa que ela entrar no bairro do Cobre, Deus, de hoje em diante, Senhor, que ela não perca a oportunidade de falar do teu amor. Deus, em nome de Jesus, eu sei que é o trabalho dela, mas sempre há, Senhor, alguém disposto a ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue, Senhor, que ela possa ser, Senhor, essa, Deus, a quem o Senhor enviará de casa em casa, Pai, levando o teu amor, levando a tua palavra. Dá ela ousadia e autoridade no teu nome, Jesus. Oh, Pai, porque a tua palavra diz que diante de ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que agora receba como salvada nessa noite. Uma unção de ousadia, de autoridade no teu nome, Jesus. Eu oro já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças te damos, meu Pai, por mais um dia, meu Deus, final de tarde, começo de noite, temos cultuado. Peço em nome de Jesus, nos leva, Senhor, debaixo da tua mão santa, debaixo da tua nuvem de glória, nos dê uma semana de bênção, Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós, Pai, Deus, livre de todo mal. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Antes de sair desse local.